Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz, vocês estão bem? Glória a Deus, que bom revê-los. Eu creio que você não está aqui por acaso, como a sua vida também, ela não foi um acaso, né? Não foi uma coincidência. Você não nasceu e nem veio a este mundo por acaso. Quantos aqui creem dessa forma? Quantos aqui creem que Ele te chamou antes mesmo do teu nascimento? Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Deus é muito bom, né, querido? Sim ou não? Sim. Muito bem. Gente, o nosso tema hoje é: a vontade de Deus é perfeita. Quantos aqui creem que a vontade de Deus é perfeita? Mas olha isso, antes da gente entrar no texto, preste atenção, deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui, alguma vez, você tentou fazer alguma coisa, às vezes uma brincadeira, às vezes montar um quebra-cabeça? Quem já brincou aqui de montar quebra-cabeça? Levanta a mão. Alguma coisa que você estava tentando fazer, mas você não estava conseguindo. Naquele momento você não estava concretizando algo que você estava ali empreendendo, objetivando. Mas aí você não desistiu. Você não se conformou e aí no final deu certo. Quem aqui já aconteceu alguma coisa assim? Seja uma brincadeira, seja qualquer coisa. E por que eu estou falando isso? Você vai entender. Porque esse tema aqui fala que nós não podemos nos conformarmos com certas situações, principalmente depois da cruz. Após a cruz, aliás, antes da cruz, era até admissível, até se admitia aceitar e se conformar com algumas questões. Mas após a cruz, a palavra de Deus vai nos ensinar que a cruz, ela não aconteceu para nos fazer pessoas conformadas, pessoas que aceitam o sistema, a imposição deste mundo. Deu para entender, sim ou não? Então esse tema, por isso que eu falei, eu quis trazer isso aqui na sua memória, para facilitar até a compreensão. Mas vamos no texto agora, Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó: e não sede conformados com este século, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olha isso, observe que Paulo, ele fala assim, não seja conformado, porque se você for conformado, a tua mente não vai avançar, ela não vai renovar, e se a tua mente não renovar, você vai aceitar coisas na sua vida que você não deveria aceitar.
Obrigado, pastor. E aí ele fala que quando você não se conforma, você experimenta, porque o texto dá para a gente subentender de que não são todas as pessoas que experimentam, porque se fossem todos, ele nem falaria o que estava ali falando. Quem está entendendo? Para que ele ia falar, olha, não se conforme, renove a sua mente? Que aí não precisava falar nada, ó gente, você já aceitou Jesus, já está bom para todo mundo. Quem está entendendo? Já está bom, as coisas vão acontecer do nada, assim. Não. Ele fala o seguinte, você não tem que se conformar com este século. Você não tem que se conformar com certas situações que surgem, e aí eu falo problemas, e aí eu coloco doenças, enfermidades, derrotas na vida, porque nós já somos mais que vencedores. Mas se a pessoa se conformar, mesmo sendo mais que vencedora, ela vai viver como se fosse uma pessoa derrotada. Quem está entendendo, gente? Presta atenção. Se você se conformar com as coisas que vão surgindo, mesmo a cruz já tendo feito você mais que vencedor, você vai viver uma vida de derrota. Por quê? Porque você vai perder a oportunidade de exercitar a sua fé para tomar posse daquilo que já foi liberado para você. Cura, libertação, vida plena, abençoada, noite de sono tranquila, paz, parece até uma coisa assim, comum, né? Mas quando a gente fala assim, olha, paz, tem muita gente vivendo sem paz, quando na verdade deveria ter paz. Por quê? Porque a cruz já nos deu paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre, mas existem pessoas que nem dormem direito, porque estão sem paz. Ou seja, a cruz já fez essas pessoas vitoriosas, mas se elas forem se acomodando, aceitando, se conformando com este século, ela vai vivendo uma vida derrotada, sendo já vencedora. Quem está entendendo, gente? Ela vai, preste atenção, essa pessoa, ela já é mais que vencedora. Mas pastor Gamonal, uma pessoa que já é mais que vencedora, tem condições de ela viver fracassos na vida? Tem, se ela se conformar, se ela aceitar certas situações que ela já venceu. Se ela se conformar com a doença, ela vai perder a oportunidade de ficar curada. Quem está entendendo, gente? Se ela se conformar com o vício, se ela disser assim, não, isso aí é assim mesmo, isso aí, né, na hora que tiver de desaparecer, vai desaparecer, mas eu já aprendi a me conviver com isso. Não tem gente que fala assim, eu já me acostumei com a minha dor. Não tem gente assim? Eu já me acostumei trocar a noite pelo dia, eu não consigo dormir mesmo, mas eu já me acostumei com isso. Não é bom, eu sei que me prejudica muito, mas eu já me conformei porque não tem jeito mesmo. Vê como que Satanás, ele pode fazer uma pessoa que já é mais que vencedora, mas por causa do conformismo, por causa da aceitação, ela pode sim viver uma vida de derrota, sendo já vencedora. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que nós temos a oportunidade de experimentarmos, porque tem gente que ainda não experimentou, preste atenção,
Tem gente que ainda não experimentou o que é uma vida de verdadeiro vencedor. Tem gente que já se converteu a Cristo, mas de repente, desde que se converteu até hoje, a vida é só dor, é só tristeza, sofrimento. Pastor Gamonal, tem pessoas assim? Tem. Mas essa pessoa, ela é mais que vencedora, mas ela está aceitando viver como se fosse derrotada, coisa que ela não é, porque a cruz já te fez vencedor. Mas para viver de fato, para isso vir para o mundo material, para isso se materializar, tem que seguir o ensinamento do apóstolo Paulo. Não pode ser um conformado. Não pode se conformar com aquilo que não é para a gente. Não pode se conformar. Porque se a pessoa se conforma, por exemplo, está doente, aí se conforma, continua doente. Não se conforma, toma posse da cura. Quem está entendendo, gente? Não é assim? É ou não é? Estou lembrando da irmã Vilma, né, irmã Vilma? Falei até isso ontem lá na sua casa, não foi? Ela está ali hoje feliz da vida, né? Falou, voltei até a usar calça jeans. Jesus curou o joelho dela. Eu falava isso ontem. Mas veja, basta a pessoa não se conformar. Porque se nós nos conformarmos, e às vezes nós nos conformamos, que é uma coisa humana, né? Não é problema nenhum, isso não faz a pessoa ser pior ou melhor do que a outra. Mas só que naquele momento que a gente se conforma, a gente está perdendo a oportunidade. Que oportunidade, pastor Gamonal? De experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Paulo ensina aí. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e o quê? Agora é simples de entender. Você quer ver como que estar doente não é da vontade de Deus? É bom estar doente? Então não é da vontade de Deus, porque se a vontade de Deus é boa e doença é ruim, como que eu vou falar que uma coisa que é ruim, que não é bom, é a vontade de Deus? Não é contraditório pensar assim? Claro que é, óbvio. Não tem como a gente pensar diferente. Então, se a vontade de Deus é boa e ficar doente é ruim, então estar doente não é da vontade de Deus. Quer ver outra coisa? Vício é bom para a vida da pessoa? É uma coisa boa? Ajuda o casamento da pessoa? Ajuda a família? Une a família? Ou separa a família? Então não é vontade de Deus. Mas Paulo fala o quê? Que não pode se conformar. Porque quando a pessoa não se conforma, a mente é transformada. E quando a mente é transformada, a pessoa dá lugar à fé. Dá lugar à fé. E quando você dá lugar à fé, agora vamos lá em Hebreus capítulo 11, fala o que lá? Que a fé é a certeza das coisas que o quê? Das coisas que não se vê, e a convicção das coisas que o quê? Se espera. Então, quando você não se conforma, você dá lugar à fé. E a fé, ela traz à existência, ela materializa o que ainda não se materializou. Veja, a cruz pagou pela sua cura, pagou pela sua libertação, pagou pela sua salvação, mas na verdade, quem vai efetivar isso é a fé. Porque quando você dá lugar à fé, a fé traz a materialização
aquilo que foi conquistado na cruz. E para fechar, eu vou dar um exemplo da cura do leproso, lá em Lucas 5:12. Põe para mim, por favor. O leproso chegou até Jesus e ele falou para Jesus assim: se tu quiseres, quer dizer, olha isso, se tu quiseres, se for a tua vontade que eu fique limpo, me purifique. Jesus falou para ele o quê? O próximo, no 13, e ele estendendo a mão, tocou dizendo: eu quero, fique limpo. E o leproso ficou curado. Amém, queridos? Olha isso. Isso revela a vontade de Deus na vida de uma pessoa que está sofrendo com enfermidade, com depressão, ou com outros problemas, sejam eles físicos ou espirituais. A fé ativa e materializa o que a cruz fez e revela qual é a vontade de Deus. Então o leproso chegou para Jesus: Senhor, é a tua vontade que eu fique limpo? Jesus falou: claro, eu quero que você fique limpo, porque não é bom, imagine, é bom estar cheio de lepra no corpo? Não é. Então tudo aquilo, gente, tudo aquilo que não é bom para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, tudo aquilo que não é bom para a gente, que faz mal, não é da vontade de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são boas. Porque Deus é o quê? Deus é bom. E se Deus é bom, as coisas de Deus são boas. A saúde é boa. Por isso que quem está doente tem que ouvir a palavra, ter fé para se apropriar da cura. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que você fique doente, viva sofrendo, gemendo, às vezes pegando um dinheiro que você não está gastando tudo com remédio, tudo na farmácia. Você já reparou a quantidade de farmácia que vem abrindo? Quem já reparou isso, gente? E a cada dia mais. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão... E o pior disso, o que mais me chama a atenção, é que muitos crentes evangélicos, estão aceitando enfermidades com a maior... Que há uns anos atrás, há umas décadas atrás, né, a minha geração de crentes, de convertidos, era aquela geração que combatia, que vivia isso, que a pessoa falava: não, peraí, Jesus pagou a nossa cura na cruz, eu não aceito, eu rejeito. Mas a gente está vendo hoje uma geração que está começando a aceitar, a se conformar, a receber para a vida delas aquilo que não é para a vida delas. E aí o resultado, né? Cada dia mais farmácias, cada dia mais pessoas se entupindo de remédios, a quantidade de cristãos que hoje estão vivendo mesmo ali debaixo de remédios. Nada contra, se precisar tem que fazer o tratamento. Mas olha isso, gente, a cruz pagou. A cruz pagou. Deus nos fez com uma vida normal, mas quantos hoje só dormem à base de remédios, porque não conseguem mais? Quantos hoje, para controlar a depressão, e muitas pessoas de Deus, pessoas salvas já, são pessoas salvas, estão salvas no espírito, mas talvez o corpo esteja pagando o que não era para pagar, o que já foi pago. Está dando para entender, queridos? Mas isso é uma questão de quê? De fé, de entendimento, de aceitar, não, realmente,
Se a cruz pagou, eu não vou ficar me martirizando com isso na minha vida. Eu quero ter uma vida normal, eu quero ter uma vida sadia, eu quero dormir bem, eu quero comer bem. Amém? Amém, queridos? Eu quero sentir alegria, mas eu não quero sentir alegria através de um copo de bebida, de uísque, de cerveja, de vinho, porque tem muitos crentes hoje também, que até para ficar alegre, às vezes tem que tomar um negocinho. Quem está entendendo, gente? É verdade ou mentira? Só que a palavra de Deus diz o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, Juiz de Fora não tem não, o crente tem que rasgar d'água para ficar alegre. Não, isso aí é só lá no Japão, gente. Mas veja o que eu estou falando, são situações da vida. Mas nós, para sermos felizes, alegres, nós precisamos de alguma outra coisa, porque nós já temos Cristo, e Ele é suficiente para a gente. Mas por quê? Que mesmo muitas pessoas que falam isso, você não vê isso materializado na vida dela, porque às vezes ela está faltando, no bom sentido da palavra, não se conformar, se revoltar. Que é isso, pastor Gamão? Revoltar. Não é revoltar contra a pessoa, é se revoltar contra o problema. Amém? Porque tem gente que, infelizmente, consegue se revoltar com o próximo. Consegue ficar bravo com o marido, com o filho, com a esposa, com o pastor na igreja, todo mundo. Mas não consegue ficar bravo com o problema. Porque o teu inimigo é o problema. Quem está entendendo? A nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. Não vai resolver brigar com as pessoas. Vai resolver brigar com o problema. Você está doente? Briga com ela, fala, você vai sair da minha vida, sua miserável, sua doença do inferno, sua jabiraca. E aí a pessoa se levanta contra o problema, porque aquele problema já foi vencido na cruz. Então, eu falei para você aqui hoje, que a vontade de Deus é perfeita. Tem alguma coisa na sua vida que agora, nesse momento, não está funcionando de uma forma boa, agradável, perfeita? Você foi chamado aqui hoje para nós lutarmos com as armas da fé contra isso e nós declararmos que isso aí não é para a sua vida, porque em Cristo a sua vida, ela tem que ser boa, ela tem que ser agradável, ela tem que ser perfeita. Em Cristo, a tua saúde, tem gente que fala assim, pastor, minha pressão não anda boa não, tem que ficar boa em nome de Jesus, porque em Cristo tem que estar bom, não tem que estar ruim. Quem está entendendo, querido? Mas vai ficar ruim enquanto você aceitar ficar ruim. Quem está entendendo, gente? Essa que é a verdade. Pastor, meu açúcar está lá em cima, meu açúcar está parecendo até algodão doce, de tão melado que está o meu sangue. Mas ele pode equilibrar, pode ou não pode? Tudo é possível que crer. Mas se você se conformar, você fala, pastor, mas isso é assim mesmo. Aí é bom ficar diabético, é bom? Não é. É bom ver na padaria, às vezes, uma Maria mole assim, com aquelas farinhas de coco em cima, doido para comer e não pode, porque está com medo de morrer? Hein? Não é bom, às vezes, comer o que quer? É ou não é, gente? Mas quantas pessoas, às vezes, não podem nem comer o que quer, porque corre risco. Isso não é bom. Mas é a fé de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. Eu só estou ensinando o que Paulo ensinou, que a vontade de Deus é boa. E se a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, eu entendo que a nossa vida com Cristo, ela tem que ser boa, perfeita e agradável. Pastor, estou vivendo
um casamento totalmente desagradável, ele pode passar a ser totalmente agradável. Pastor, estou vivendo um relacionamento imperfeito, completamente deteriorado. Ele pode ficar perfeito. E quando? Quando a pessoa de se conformar. Mas enquanto ficar falando assim, ah, pastor, não tem jeito não, nós já estamos velhos, já tem muito tempo, não tem mais jeito, não tem como acertar mais não. É uma escolha, está aceitando. Mas se revoltar e falar, não, eu quero tomar posse pela fé da minha vida, boa, perfeita e agradável. Amém? Quem quer tomar posse das coisas boas, perfeita e agradável? Levanta a sua mão assim. Amém? Fica de pé e faz assim, ó. Faz assim, ó. Ó, fala assim, eu quero. Quer mesmo? Você, é tudo teu já. Agora tem que mudar, ó. Nós vamos profetizar aqui hoje. Coisas boas, perfeitas e agradáveis que vão se materializar na sua vida. Seja cura, quem está aqui hoje para materializar cura, libertação, mas seja em outras áreas. Você vai pensar hoje aqui comigo, qual situação que não está boa, qual situação que não está perfeita e não está nada agradável, porque isso aí vai se reverter. E eu não estou falando só de cura, tem gente aqui hoje para ser curado, mas esse culto, ele trata de cura, mas não é só cura, é do modo geral, é o dia de nós ativarmos a nossa fé para todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Quem entendeu? E aí, ó, você vai nadar de braçada, presta atenção, antes do ano acabar, você vai nadar de braçada em coisas boas, perfeitas e agradáveis que a cruz já liberou para a sua vida, em nome de Jesus. É isso que eu declaro para a sua vida. Porque Deus é bom, Deus é agradável, Deus é perfeito. Assim tem que ser a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa saúde. Amém? A nossa saúde tem que ser assim. Na hora que chegar o resultado do hemograma, não tem que ser aquele assim, coçar a cabeça. Não, tem que ser aquele sorriso lá na orelha. Queridos, na hora que for medir a pressão, que estava lá, ela vir totalmente no 12 por 8. 12 por 8. Amém, querido? Mas se você for ficar aceitando aí, 18 não sei por quanto, 16, uma hora, não, querido, é questão de fé. Preste atenção. A palavra de Deus diz que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então você já tem o poder, mas se você não usar o poder, ele fica parado. Deu para entender? Então você vai pensar aí em coisas boas. O que você quer? Até chegar o Natal, antes do Natal, hein? De repente você estava aí, pastor, eu estou até preocupado, porque parece que o meu Natal vai ser magrinho. Não, querido, teu Natal pode ser o melhor Natal que você já teve até hoje. A tua virada de ano pode ser a melhor virada que você já teve até aqui. E o Espírito Santo está te levantando nesta noite para você sair daquele pensamento de prostração, de acomodação, de conformismo. Ele não te chamou para você ficar conformado nas tuas lamúrias, nas tuas angústias. Ele te chamou para você tomar posse de uma vida de vencedor, que é o que você é, mais que vencedor, mais que vencedora. Então vamos ligar comigo aqui, a palavra de Deus diz assim, o que ligar na terra será ligado no céu.
Eu quero que venha aqui na frente quem quer ligar comigo aqui, coisas boas, perfeitas e agradáveis, até antes de terminar o ano. Faltam 2 meses para terminar o ano. Mas eu quero ligar contigo aqui, nesses 2 meses, vão acontecer coisas boas que não aconteceram o ano inteiro ainda. Pode vir aqui, seja na área financeira, seja nos negócios, seja na área sentimental, seja na saúde, eu não sei em qual área, mas se você crê nisso que eu estou falando, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Vamos unir a nossa fé, porque olha, a tua vida não pode terminar o ano do jeito que está. Tem muita coisa boa para você ver acontecer ainda na sua vida esse ano. Tem muita coisa para se materializar na sua vida ainda esse ano. Ainda esse ano. Antes do ano acabar. Pode vir aqui na frente. E as pessoas que vieram para materializar cura de enfermidade, sobe aqui nessa plataforma, porque essa cura vai se materializar na sua vida hoje. Se você está movido em fé para isso, venha, mas venha na fé. Você não vai voltar doente para sua casa, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. E nós cremos nessa palavra. Essa palavra não é mentirosa, ela é verdadeira. Amém? Amém. Feche os olhos de vocês. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Ele é poderoso. Poderoso. Ele é grande. Grande. E se Ele é grande, o poder dEle é grande na sua vida. O poder dEle é grande. Aleluia. Pai, nós estamos aqui munidos dessa fé, irmanados nessa fé, porque a Tua vontade para a vida de cada um aqui é boa, é perfeita, é agradável. E quantas pessoas estão sofrendo coisas desagradáveis na vida, na saúde, na família, na vida financeira, no casamento e em várias outras áreas. Mas a Tua vontade, ela é perfeita e agradável. Por isso, nós não aceitamos, nós rejeitamos a derrota. Nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores, porque a cruz nos fez mais que vencedores. A cruz comprou uma vida de vitórias para nós, e não iremos aceitar, como não aceitamos, vivermos uma vida de derrota, de fracassos, de engano, de mentiras, de choros, de lástima, de às vezes estar sorrindo por fora, mas por dentro está chorando. Não, o Senhor nos chamou para nós sorrirmos por fora, mas muito mais por dentro. A nossa vida não pode ser uma fantasia. A nossa vida não pode ser um engano. A nossa vida, ela tem que ser boa, perfeita e agradável. Porque o nosso Pai, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. E como nós aprendemos nesta noite, a vontade dEle para a nossa vida sempre foi boa, perfeita e agradável. Por isso,